Senhor, Tu és adorado, Tu és bendito. Pedimos que receba no Teu altar de graça os nossos louvores. Peço, Pai, que o Senhor também ouça a oração que eu vou fazer pelos meus irmãos e minhas irmãs e todos aqueles que padecem. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar as vidas que estão a assistir este vídeo nesta noite, neste dia. Quero pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor possa abençoá-los, que possa, Pai querido, tirar toda a tristeza do coração, que o Senhor possa, Pai querido, encher os corações de esperança, que as vidas, elas possam, Pai, realmente confiar no Senhor, que as vidas possam, Pai querido, se deleitar na Tua presença. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor fale conosco nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso Deus, aquele que é o bendito, aquele que era antes de tudo existir, e quando tudo acabar, Ele continuará existindo. Ele é a estrela da manhã, aquele que morreu por você. Eu louvo a Deus pela sua vida, que predispõe, que separa este tempo para abrir as portas do seu lar, para que a palavra de Deus, ela entre. Em nosso último encontro, antes da Páscoa, 2 semanas atrás, nós estávamos meditando sobre Salmos capítulo 3. E nós meditamos então há 15 dias atrás, do verso 1 até o verso 3. E o tema da ministração que nós fizemos há 15 dias atrás foi promessas. A nossa vida, ela se apoia na fé que Jesus Cristo nasceu. A nossa vida, ela se apoia na fé que Jesus Cristo morreu. A nossa vida, ela se apoia na fé que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E a nossa vida, ela se apoia na promessa que Jesus, Ele voltará. A Bíblia é um livro de promessas. E estas são feitas não por homens que mentem, que não cumprem aquilo que prometem, que falham, mas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. O verso que ficou daquele dia que nós tratamos de Salmos é o verso, capítulo 3 de Salmos, verso 1 e 2, que é: Senhor, muitos são os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, para ele não há salvação junto a Deus. Davi passava por um tempo difícil de perseguição. Ainda o assombrava os longos anos de perseguição que Saul fez contra ele. Seria o início de um novo sofrimento, agora pelas mãos do seu filho Absalão. Os inimigos se multiplicam, mas aquele que salva os seus remidos, os seus filhos e as suas filhas, ele não muda e ele não quebra as suas promessas. Deus o havia salvo de Saul, e apesar do temor, havia confiança que o mesmo Deus iria fazer, ia repetir a salvação sobre a sua vida agora contra o seu filho Absalão. A minha maior promessa, a sua maior promessa, é que sendo Deus o Salvador de Davi, também é o meu Deus e o seu Deus. Se essa história tivesse ficado lá no passado, ela para a gente não teria sentido. Mas aquela história, ela traz uma alusão sobre o meu presente e o seu presente. Confie, faça a sua parte e confie. Porque nele você pode confiar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos número 3. Nós vamos meditar no restante desse salmo. Salmos número 3. Assim diz a palavra de Deus, Salmos número 3.
Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os seus dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a sua bênção. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, lemos mais uma vez a Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de chegar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o nosso coração. Nos rendemos, nos submetemos ao Senhor nesta noite, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga um recado para nós, Pai. Peço também, Pai querido, que sobre a minha vida, humildemente eu lhe peço que o Senhor me capacite. Que as palavras, Pai, que saírem da minha boca saiam do seu coração. Que o Senhor possa, Pai querido, gerar fé no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje tem como título, um título sugestivo, comentava hoje pela manhã: a mão de Deus é o seu travesseiro. Não tem nada a ver com a igreja do lenço, não tem nada a ver com nenhuma palavra de ordem, eu não estou criando uma nova doutrina, mas eu quero que você imagine o seu travesseiro como sendo a mão de Deus. É assim que Davi, ele se sentia, amparado, protegido pela poderosa mão de Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar é Salmos capítulo 3, verso 4, que diz: em alta voz eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, ele me responde. Não um sussurro, não uma voz mansa, mas um clamor. Um clamor porque a situação que Davi estava passando, ela era urgente. Davi nos informa que jamais fora tão abalado pelas adversidades ou humilhado pelos escárnios dos ímpios, ao ponto de se ver impedido de expressar a sua fé. E quanto mais se sentisse inquieto, mais ele repousaria nas mãos de Deus. Uma das grandes questões das pessoas é como que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus por situações como essa. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar do que ele pudesse estar sentindo, ele nunca se deixava abater. Ele sempre buscava em Deus o seu conforto. Da mesma maneira, Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam um mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E essa palavra é para você. Você que está preocupado, você que acha que vai faltar. Abacuque via uma situação como essa e ele dizia: mesmo assim eu confio, e eu convido você também a confiar em Deus. Mas havia entre Davi e Deus algo muito mais do que um encontro casual. Havia entre Deus e Davi um relacionamento. Um relacionamento não apenas de dias maus. Há muitas pessoas que vão a Deus apenas nos dias maus. Davi não era assim. Ele buscava Deus, tanto nos dias bons
como nos dias maus. Nos dias bons, ele louvava ao Senhor, ele agradecia ao Senhor, ele adorava o nome do Senhor. E nos dias maus, ele sabia que ele tinha um Deus em quem ele podia confiar. Havia intimidade. O clamor de Davi era constante ao Senhor, porque ele sabia que em Deus ele pode confiar. Salmo 121, verso 1, 2 e 3 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita, não dorme, não cochila aquele que te guarda. Como era com Davi, também ele é com você. Por isso, os santos, os filhos e as filhas, eles nunca deixam de, no final das contas, ser vitoriosos sobre todos os seus temores. Independente da luta que nós estivermos passando, independente da luta que você estiver passando, no final você é vitorioso. Porque aqueles que acreditam, eles têm um Deus em que podem confiar. Os ímpios não são assim. No Salmos 1 nós vimos que o Salmos 1 diz que os ímpios eles não prevalecerão no juízo e nem na congregação dos justos. Eles não confiam no Senhor. E os menores perigos para eles são enormes. Salmos capítulo 3, verso 5. Eu me deito e logo pego no sono. Desperto, pois é o Senhor quem me sustenta. Duas coisas importantes nesse versículo. A primeira, que eu vou falar muito rapidamente, não é o foco da nossa mensagem, mas quando você fala em deitar e sono, faz referência à morte. Quando houve o episódio de Lázaro, você lembra muito bem, em que Jesus olhou para aqueles discípulos e falou assim, ele dormiu. Então, aqui também faz uma alusão à morte, minha morte, sua morte, e também a minha ressurreição e a sua ressurreição. Você vai despertar após a sua morte perante a Deus, porque Ele assim o promete. Mas voltando ao nosso salmo, não é esse o nosso foco, mas entenda que quando você vir falar sobre deito logo e pego no sono, ele está falando que há possibilidade, mesmo que eu morra, eu também ressuscito. Nesse Salmo 3,5 vemos a ação poderosa de Deus em um ato contínuo. A ação de Deus ela não é algo que ocorreu no passado e nunca mais ocorre. As pessoas, às vezes, elas têm na memória apenas o dia em que eles aceitaram Cristo ou apenas um livramento e parece que Deus apareceu naquele momento e não apareceu mais. Isso aconteceu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. A ação de Deus, ela é contínua. O nosso Deus não é um Deus de passado, só de passado. O nosso Deus não é um Deus só de futuro, mas Ele é um Deus que é presente. Ele está com você. João capítulo 11, verso 21, versos 23, 24 e 25 diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lembra de Lázaro? Quando Lázaro morre, Jesus Cristo espera 3 dias, ele recebe a notícia da enfermidade, e depois de 3 dias ele fala, vamos, aquele homem morreu, vamos lá. E no meio do caminho, Marta o encontra e fala, Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Ela está falando de um Deus do passado. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela responde, Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela olha primeiramente para Jesus no passado. E agora ela olha para Jesus lá na ressurreição. E Jesus fala, ô Marta, eu sou um Deus do passado. Eu sou um Deus do futuro, mas eu também sou um Deus do presente. Ele responde, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como já falei, essa confiança da segurança em Deus, ela não se referia apenas ao tempo da aflição, ou pelo menos não se limitava a ele. E algo que eu digo para você, você tem que buscar o Senhor continuamente, para em tempos como esse de crise você estar alicerçado.
Se você já está caidinho, você já está derrubadinho, quando chega numa época de crise dessa, você não suporta. Davi mantinha viva em sua mente que o estado anterior da perseguição dele era um estado pacífico, era imperturbável e era ação de Deus. Eu lembro que outro dia eu estava falando com o Felipe e ele falava para mim: pô, pastor Paulo, às vezes eu me envergonho porque eu olho para quando havia provisão abundante na minha mesa, eu glorificava a Deus. E hoje, quando eu vejo a possibilidade de faltar, o meu coração ele fica mexido, meu coração fica angustiado. Nós somos assim. Mas você tem que sempre levar a tua mente ao que Deus fez, ao que Deus fará, mas também ao que Deus está fazendo hoje. Isso Davi expressa metaforicamente quando diz que pratica ações comuns da vida sem ser perturbado pelo medo. Ele deita e logo pega no sono. Não fica aquele desespero, horas e horas pensando no dia por vir. Quando menos vê, ele desperta. Não desperta à noite desesperado, mas ele desperta de manhã com as forças renovadas. Provérbios, abre aí por gentileza. Provérbios capítulo 3, verso 24. Foi algo que eu inseri depois. Provérbios 3, verso 24. Provérbios 3, 24 diz assim: quando te deitares, fulano, beltrano, ciclano, quando te deitares, não temerás, e não tropeçará o teu pé. Como o salmista falou, aqueles que confiam no Senhor deitam e logo pegam no sono. Isso não é algo que geralmente acontece com aqueles que são dominados por preocupações e temores. Se você já passou uma noite em claro preocupado, você sabe o que é isso. Entenda, porém, que Davi chegou a esta confiante segurança em decorrência de Deus. Não é por causa do seu esforço. O teu esforço tem participação. Ele exige que você faça isso. Mas Davi entende que toda a segurança que ele tem, ele é uma proteção que vem de Deus. E não é algo de uma estupidez mental. Às vezes as pessoas olham o cristão e falam assim: você parece que é estúpido, parece que você não tem mente, você não pensa. Não é algo que decorre de uma estupidez mental ou dos seus próprios esforços, mas vem de Deus. Mateus capítulo 8, versos 24 a 26 diz: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que não tens fé? Por que são homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu Jesus os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mesmo os perversos, às vezes, eles conseguem deitar e dormir. Mas eles não deitam e dormem pela tranquilidade do seu coração. Eles deitam e dormem porque o coração deles está tão endurecido, a mente deles está tão intoxicada, que eles, como anestesiados, eles trocam um dia pelo outro. Com Davi, e espero que com você seja diferente. Com ele era. Era possível a Davi porque a sua salvação era o Senhor. Dormir sossegadamente era possível a Davi, porque a sua salvação era o Senhor. Mesmo com o fato de Absalão contar com tantos seguidores, ele não tinha o Senhor ao seu lado. Você tem. Uma vez que o Senhor era o seu escudo, lembra do verso 3? O Senhor é o meu escudo e a minha glória. Davi podia repousar em segurança durante a noite. E o travesseiro dele era a mão do próprio Deus. Ele dormia tranquilo. Salmos capítulo 3, verso 6. Não tenho medo do povo em multidão, que tomam posição contra mim de todos os lados.
Davi estava cercado. O Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Davi, ele também é o seu Deus. E o nosso Deus é um Deus eficiente e eficaz nas suas ações. Davi se apoia na incalculável eficácia desta confiança, da qual todos os santos têm alguma compreensão, à luz da experiência da proteção divina. Se você fechar os seus olhos agora, você não consegue trazer à mente um livramento que Deus te deu? Eu tenho certeza que sim. Talvez teu coração esteja angustiado e amargurado, mas se você forçar um pouquinho a mente, se você olhar no espelho, se você olhar na sua despensa, você vai conseguir ver a proteção divina, a poderosa mão de Deus. Como o poder de Deus é infinito, então Davi conclui que ele será invencível contra todos os assaltos, todos os ultrajes, todas as maquinações e as forças do mundo inteiro, porque Deus está com ele. Mateus capítulo 10, 28 a 31 diz: não temais. Mateus capítulo 10, 28 a 31 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, era a moeda da época, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, quanto a vós outros, até os cabelos da tua cabeça estão contados. Alguns têm mais, outros têm menos. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Mas a menos que eu e você atribuamos a Deus a honra dos livramentos, a nossa coragem, ela vai naufragar. Tiago capítulo 1, versos 7 e 8 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É hora de você se posicionar. É hora de você fazer um firme compromisso com o Senhor, para que Ele te fortaleça e você possa ser a luz no seu lar. As pessoas possam olhar para você uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está lutando, que está passando sim por dificuldades, mas que confia em Deus. Amém. Que nós possamos aprender que quando surgirem os perigos, mas pastor, na vida do cristão não vem luta, vem. Que nós possamos entender que quando surgirem os perigos, e eles irão ocorrer, Efésios capítulo 6, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A armadura de Deus você não pega no dia da luta, você vive com ela. Você a usa frequentemente. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, depois de você ter feito a sua parte, permanecer inabaláveis. Depois de você ter feito a sua parte, confia em Deus. Que nós possamos aprender que quando surgirem os perigos, e eles irão ocorrer, não venhamos a medir a assistência divina segundo o padrão do homem, abençoado o auxílio emergencial do governo. Se você não fez, faça. Se você precisa, faça. Não faça se você não se enquadra lá. Você não precisa disso. Se você se enquadra naquilo, faça. Mas o seu socorro não está nos R$600. O seu socorro não está nos R$1.200. O seu socorro não está no desespero de você querer trabalhar e fazer alguma venda, mas você tem que se esforçar. Eu tenho visto na internet, hoje recebi uma mensagenzinha da Vânia, fazendo, olha, se você quer fazer o seu pedido antecipado, faça isso. Veja o Felipe postando na internet com a Rayane, olha, você quer flores? Fala que eu vou entregar, faça a sua parte. Mas permaneça inabalável, crendo que a tua provisão não vem disso, a sua provisão ela vem do Senhor. Que nós possamos desdenhar, assim balançar os ombros,
desdenhar de todo e qualquer terror que porventura se põe em nosso caminho, visto que todas as tentativas que os homens arquitetam para destruir, não sei de onde veio esse vírus, se foi feito em laboratório, se esse vírus ele é uma arma biológica, não sei. Mas qualquer coisa que o homem arquitete para te destruir são de pouca ou nenhuma eficácia. Pois lutando contra os filhos de Deus, eles lutam contra Deus. Salmos capítulo 3, verso 7. Faltam 2 versículos. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Tu que golpeias no queixo todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Mais um clamor. E como nos versículos anteriores, Davi demonstra seu estado de tranquilidade, quando evoca as memórias das suas vitórias passadas, em que havia experimentado assistência divina. Ele não está falando, o Senhor vai golpear. Ele não está falando que o Senhor vai quebrar. Ele está falando no tempo presente, ele está fazendo alusão a coisa que já aconteceu. Davi olha para as guerras e lutas e as perseguições que ele já teve e ele fala, o mesmo Deus que agiu, ele continua agindo. Eu confio nesse Deus. É como se ele dissesse, Senhor, já que no passado destruíste os meus inimigos, faz com que a tua benevolência esteja comigo e que eu seja preservado em segurança ao longo de toda a minha vida. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B do versículo diz, eis que eu estou convosco. Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, falando para a igreja naquela época e para a igreja de hoje, para mim e para você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Salmos capítulo 3, verso 8, nosso último versículo da noite. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. À luz destas palavras, Davi não só reivindica para Deus o ofício exclusivo de salvar, ele que te salva, não sou eu, não é o governo, não é o auxílio emergencial, não é a tua reserva, não é a tua poupança, é Deus, contrastando o poder divino com qualquer socorro humano, mas também declara que mesmo que milhares de mortes estejam sobre o seu povo, todavia, isso não pode incapacitar Deus de salvá-lo, ou impedi-lo de rapidamente expelir sem qualquer esforço a luta e a dificuldade. Lembra do texto que eu li agora há pouco? Em que Jesus Cristo vê aquela tempestade e as pessoas apavoradas, ele levanta e fala, acabou, e a tempestade ela calma. Deus ele pode fazer isso agora, neste momento. Um bom exemplo é Abraão. Já falei hoje pela manhã e novamente Abraão volta. Abraão que recebe aquela promessa, Abraão que recebe a promessa de que seu filho Isaque seria o filho da promessa, seria o seu descendente, seria o patriarca após ele, é requisitado por Deus como um sacrifício e ele vai até o monte onde é ordenado e começa a preparar todo o sacrifício. E o seu filho olha para ele e pergunta, papai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, mas e a oferta? E o animal? E ele fala, Deus proverá. E ele pega o seu filho, amarra sobre aquela pedra, sobre aquele lugar, levanta o seu cajado, o seu cutelo para imolar o seu filho, e aquela voz vem, Abraão, Abraão, e ele olha para o lado e vê o cordeirinho que era o sacrifício que representa Jesus Cristo. Hebreus 11, 17 a 19 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, João, Carlos, André, Felipe, Wallace, Shirley e todas as pessoas, pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aqui se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Quem falou não foi Abraão, não foi Sara, não foi um pastor, mas foi o próprio Deus. Porque Abraão considerou que Deus era tão poderoso
Era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, ele o recobrou. No final do Salmo, Davi afirma que isso fora concedido não em função dele. A bênção de Deus não foi por causa de Davi. A bênção de Deus sobre a sua vida não é por minha causa. A bênção de Deus é por causa que Deus ele cuida da sua igreja. E você é a igreja de Deus. Nós não estamos num templo reunidos, mas cada um no seu local é um altar de adoração ao Senhor. Eu vejo pela fé vários altares de adoração ao Senhor. E Deus exercita no tocante a sua segurança. Ele não permite que ela seja abalada. Entenda que a minha mente, a sua mente, ela não é igual à mente de Deus. Ele é muito maior, ele é muito mais poderoso. Mateus capítulo 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra você, porque o Senhor, ele é contigo. Dessa passagem aprendemos que a igreja será sempre libertada das calamidades. Eu não sei se o Brasil ele vai ser liberto dessa enfermidade, desta peste, dessa praga. Pode ser que dê certo, mas pode ser que nós venhamos ser um grande celeiro de mortos. E nós temos que pensar em relação a isso. Independente do que vier a ocorrer, você como igreja, você é salva. Não que você não vai padecer. Não que possivelmente algum ente querido da sua família venha a falecer, mas que no final dos tempos, no dia do juízo, você vai estar reunido com os filhos e com as filhas, e isso você vai. Se alguém da minha família, da nossa igreja, vier a falecer nesse tempo de Covid-19, de coronavírus, nós vamos encontrá-lo nos céus. A conclusão do Salmo constitui uma expressão de serena confiança e esperança no Senhor. A palavra salvação em hebraico, desse versículo, falando que Deus é a salvação, em hebraico é Yeshua, da qual se deriva a palavra Jesus. Davi sabia que esta salvação, que este livramento, era não só uma verdade para ele, mas algo aplicado também a todo o povo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nós ímpios, que não tínhamos linhagem judaica, nós fomos inseridos na videira e nós somos filhos, nós somos irmãos de Cristo. Daí que ele ora para que a bênção do Senhor seja concedida como para a nação como um todo. Eu oro para que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa se manter firme, que você possa aproveitar o seu tempo com sabedoria. Dedique-se sim às atividades que você tem, mas dedique-se ao Senhor. Separe um tempo do seu tempo para orar pela sua casa, para orar pela sua igreja, por aqueles que compõem a sua igreja, a nossa igreja. Ore pelo líder desta nação, para que ele seja sábio. Deus diz que a oração de um justo tem muito poder, tem muita eficácia no seu efeito. Não seja confrontado pelo Senhor no dia do juízo, como este tempo sendo um tempo em que você perdeu. Para nós finalizarmos, eu vou orar, eu vou colocar um hino, como eu fiz na semana passada. Eu pedi para o irmão Cláudio cantar um hino, depois eu vou postar na igreja, tá? E ele graciosamente atendeu o meu pedido. E eu quero pedir que você esteja meditando neste louvor. A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de alegria em estarmos ausente e presente ao mesmo tempo. Que Deus abençoe os irmãos e nos dê da sua graça para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A vida tem tristezas mil,
nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Quando teu ser escurecer e a sós penar e o teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. E se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Aguardo você na quarta-feira, nós teremos o nosso culto de oração. Quero convidar você a participar dele. Deus o abençoe. Bom restante de domingo. Fique com Deus.